Você escuta agora ao NEAPcast, o podcast do Núcleo de Estudos em Agricultura de Precisão da Universidade Federal de Viçosa. Sejam bem-vindos ao NEAPcast, o podcast do Núcleo de Estudos de Agricultura de Precisão da Universidade Federal de Viçosa. Eu sou a Vitória Delvaux e hoje falaremos sobre automação no campo, mecanização e novas tecnologias com os convidados professor André Coelho e o professor Marconi. Sejam bem-vindos, professores, podem se apresentar. Olá, Vitória, tudo bem? Primeiramente, agradeço imensamente ao NEAP pelo convite. Então, meu nome é André Luiz de Freitas Coelho, sou engenheiro mecânico, mestre em engenharia agrícola e doutor em engenharia agrícola, todas as três formações pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, eu ministro disciplinas relacionadas a máquinas agrícolas, mecanização agrícola e elemento de máquinas agrícolas. Em relação a pesquisas, tenho trabalhado intensamente nessa área de agricultura de precisão, desenvolvendo principalmente sistemas embarcados, sensores e programas de computador para ajudar o agricultor a adquirir dados e também tomar decisão com base nesses dados. Acho que agora é minha vez, né? Boa tarde, Vitória. Boa tarde, professor André. Meu nome é Marconi, né? Marconi Furtado, sou professor no Departamento de Engenharia Agrícola. Minha formação, assim como a do professor André, foi toda feita aqui na Universidade Federal de Viçosa, né? A diferença é que eu fiz a graduação em agronomia, né? Então, eu sou engenheiro agrônomo e com a pós aí na parte de mecanização. Em termos de áreas de atuação, né, aqui no departamento nós temos uma divisão em termos de linha de pesquisa, e eu atuo nas linhas de pesquisa, na interação máquina-solo e na questão de aplicação de defensivos. Né? Para a graduação, eu leciono disciplinas relacionadas aí com essas linhas, e para a pós-graduação também. Excelente, professores, muito bom. Bom, a minha primeira pergunta para vocês é: automação e mecanização é a mesma coisa? Vitória, automação e mecanização não é a mesma coisa. Eu diria que automação é uma complementação da mecanização. Eu vou explicar bem sobre isso. Então, o que significa mecanizar? Mecanizar quer dizer que nós vamos usar uma máquina para realizar uma determinada ação. Por exemplo, se eu uso um arado para preparar o solo, eu estou mecanizando. Se eu uso uma colhedora para colher grãos, eu também estou mecanizando. E por que mecanizar as operações agrícolas? Tem vários motivos, né, vários benefícios para isso. Nós aumentamos capacidade operacional, ou seja, nós conseguimos trabalhar áreas muito maiores em um mesmo intervalo de tempo. Nós aumentamos a qualidade das operações, então uma operação realizada por máquina é muito melhor em termos de qualidade comparado a uma operação manual. E também nós conseguimos tornar o trabalho no campo menos árduo. Imagine que nós ainda hoje, nesse podcast, vamos retornar a essa questão, né? Tornar o trabalho menos árduo. Então, e agora? O que é automatizar? Então, automatizar, eu diria que significa realizar alguma ação de forma automática. Então, assim como na mecanização, na automação você também utiliza uma máquina. Porém, a diferença está principalmente na intervenção humana. Uma máquina, como eu já falei, né, ela vai fazer o processo, mas eu preciso ali de um operador. Um trator, por exemplo, com arado. Precisa de um operador que fica ali em cima do trator, operando esse trator. Já na automação, não. Essa máquina ela vai ser autônoma. Então, né, entraria muito bem aqui os robôs que estão, né, a cada dia mais sendo utilizados na agricultura. Então, um robô significa automatizar a agricultura. Por quê? Porque o robô
ele desloca na lavoura fazendo uma operação qualquer e ele tem a mínima intervenção humana. A gente precisa de um ser humano para levar esse robô até a lavoura e apertar um botão de iniciar. A partir desse momento, o robô ele faz a operação sozinho. Professor Marconi, gostaria de complementar? Positivo, André. Conforme eu ia até comentar aqui que nós combinamos não combinar nada, né? Do jeito que foi proposto aqui pelo NEAP, ser uma conversa casual mesmo, né? Sobre os temas relacionados aí. E justamente, né? Esses dois termos aí, eles aparecem na agricultura e podem ser alvo de confusão, né? Por parte aí de quem trabalha na área, né? Eu acho que o que eles têm em comum é que são dois processos. Você tem o processo de mecanização agrícola, que é a introdução e adequação de máquinas na produção, né, nas etapas produtivas, né, seja dentro da agricultura e na agropecuária também, né? E o processo de automação, né? Você automatizar um processo é você ter recursos, né, para monitorar um fenômeno, monitorar o sistema e fazer correções de forma automática, né? Tomada de decisão de forma automática para conseguir atingir um determinado objetivo dentro do processo, né? Então, só reforçando aí o que foi mencionado pelo professor André. Muito bom, professores, muito esclarecedor. Bom, a nossa segunda pergunta é quais são os aspectos positivos e negativos da automação agrícola no agronegócio? Então, com relação aos aspectos, né, ou efeitos positivos e negativos da automação, inicialmente, eu só vou tratar dos aspectos positivos. Em seguida, o professor Marconi pode aí complementar, né, com os aspectos negativos. A mecanização e também a automação, eu vejo que traz inúmeros benefícios ao agronegócio. Nós poderíamos ficar aqui dias, né, só relatando sobre isso. Alguns deles eu já falei anteriormente. Então, se você automatiza ou mecaniza um processo agrícola, vai ter maior capacidade operacional. Então, a gente consegue aí trabalhar com áreas maiores. Então, hoje, por exemplo, né, só é possível nós cultivarmos 2.000 hectares, 10.000 hectares, 20.000 hectares de uma determinada lavoura, visto que nós temos máquinas capazes de processar, de operar toda essa área numa janela agrícola, né, que cada vez está mais reduzida. Um segundo benefício da automação e também a mecanização é a questão da qualidade das operações agrícolas. Então, esses recordes de produtividade que nós estamos vendo hoje, isso só é possível porque as operações agrícolas elas estão cada vez mais com uma qualidade incrível, uma uniformidade dessa operação agrícola. Vamos dar exemplo na questão da semeadura. As semeadoras em linha de precisão hoje têm a condição, têm a capacidade de colocar as sementes no solo igualmente espaçadas. Então, se for definido que lá na soja a distância entre plantas deve ser 20 centímetros, essa semeadora ela tem capacidade, ela tem tecnologia para colocar cada semente distanciada 20 centímetros uma da outra. Quais os benefícios disso? O professor Marconi pode até discutir mais, visto aí a sua formação em agronomia. Esse espaçamento igual, ele vai reduzir competição. Reduzindo competição, a gente tem a possibilidade aí de ter uma maior produtividade. E um terceiro aspecto positivo seria a própria qualidade da operação. Eu comentei isso um pouco na pergunta anterior. Com máquina, com automação, nós tornamos o trabalho no campo menos árduo, mais interessante, inclusive, né, com uma rentabilidade maior. Um operador que opera uma colhedora de 2 milhões de reais, obviamente ele vai ter um salário diferenciado, ele vai ter um salário maior. Tendo um salário maior, a sua vida social, a sua vida econômica tem condição de se prosperar. Professor Marconi, passo para você
complementar minha resposta? Valeu, André. Vamos lá. Acho que a questão ficou muito bem pontuado aí, né? Sempre que se pensa em automação, nós estamos pensando basicamente em fazer com qualidade e com agilidade suficiente para atender o nosso processo, né? Agora nós estamos na final da primeira safra, né? O pessoal colhendo a soja e entrando a segunda safra com milho, né? Em boa parte do Brasil, né? Então, é um exemplo muito, muito clássico, né? Que nós precisamos fazer a operação nessa janela de semeadura adequada, guarda-safrinha, e necessitamos ter agilidade e ter qualidade também, né? Então, máquinas, né, ou tecnologias que forneçam essa capacidade operacional, né, que o professor André colocou, é muito importante, né? Nós precisamos ser ágeis e sermos também muito apegados na qualidade, porque são os detalhes que vão fazer diferença na produtividade da lavoura, né? E o outro aspecto, né, que ficou para mim aqui é a questão negativa, no caso aí dos efeitos, né, negativos da automação e dessa, vamos falar do pacote tecnológico todo que está à disposição aí do agricultor, né? Por meio da divulgação, da mídia, rede social, nós até pensamos que não tenha pontos negativos, né, de se adotar esses processos. Porém, nós precisamos lembrar que uma tecnologia, ela sempre terá um custo adicional, né? Então, se você partir de um sistema mais simples e você quer ter um ganho ali em termos de qualidade e capacidade operacional, você vai ter que pagar por ele, né? Então, o cenário que nós estamos hoje na agricultura brasileira é muito interessante, né? Mas é necessário ter cuidado. Tem muita tecnologia aí que promete muita coisa, e quando a gente chega para colocar no campo, às vezes ela não cumpre, né, essas promessas, ou então não apresentam razão de melhoria frente ao convencional, né? Mas, assim, toda tecnologia ela tem um custo, né? O custo de produção acaba que ele vai aumentar em razão da adição dessa nova tecnologia, né? Então, um aspecto negativo primeiro que eu coloco aí é a questão do custo, né? E esse custo, de fato, ele vai acabar limitando o acesso de alguns produtores, né? Lembrando que o Brasil ele é um país com dimensões continentais, né? Então, nós temos uma variedade muito grande de padrões de agricultura, né? Desde agricultura familiar, pequeno, médio, grande agricultor empresarial, e cada um deles aí vai ter um acesso diferente a essas tecnologias a depender do quanto eles estão dispostos, né? De quanto eles podem gastar. Então, isso aí é um ponto negativo, né? Porque exclui, né, uma parcela dos produtores, uma parcela grande, por sinal. E a questão também de você ter um profissional, né, ter um recurso humano para lidar com essas novas tecnologias, ok? Eu não sei se... Vou só citar um exemplo aqui que eu já conheço, né? Um empresário, né, do ramo da mecanização no Brasil falou assim, o que nós temos de máquina, de tecnologia hoje aqui dentro do território nacional é uma lebre, né? E o que nós temos de recurso humano para operar, para fazer uso disso aí, é uma tartaruga, né? Ou seja, nós precisamos ter, de fato, treinamento, né, para o pessoal aprender como é que faz para tirar o máximo daquela máquina. Infelizmente, a gente vê que em alguns casos, algumas situações, que o produtor investe muito em tecnologia, mas ele não tem recurso humano para usar isso aí de forma correta. Né? A questão de geração de mapa de produtividade, você regular um piloto automático, né? Então, é necessário investir nessa parte de treinamento também. Então, esse é um outro ponto aí que a gente tem que destacar. E, adicionalmente, com o desenvolvimento, né, da questão da informação no campo, a agricultura sempre foi feita com base em informação, né, pessoal? A diferença é que hoje nós temos aí recursos para fazer isso de forma sistemática e com uma organização muito maior, né, ter um volume de dados muito maior, e isso aí precisa de uma infraestrutura,
né? A gente precisa mandar essa informação de um lado para o outro, mandar da lavoura para o escritório, do escritório para a lavoura, né? E hoje no Brasil a gente ainda não conta com uma rede de comunicação, né, com internet no campo, né, conforme deveria para poder acompanhar esse avanço. Imagino eu que isso aí tem até um ponto favorável, né, de exercer talvez uma certa pressão para as operadoras expandirem, né, a cobertura em território nacional, mas por enquanto acaba sendo aí um ponto negativo ainda, né? Às vezes, por falta dessa infraestrutura, o recurso ele fica, vamos colocar aí, parcialmente utilizado, né? A gente tem uma certa limitação em obter tudo que ele pode oferecer. Que resposta maravilhosa, gente. Muito boa mesmo. Eu queria saber um pouquinho, né, o que vocês acham sobre o impacto social da mecanização no campo? Perfeito, Vitória. Vamos lá. Vitória, acaba que uma parte da resposta dessa pergunta eu já respondi anteriormente, assim como o professor Marconi, mas vamos deixar isso claro, né, para os nossos espectadores. Impacto social da mecanização no campo. Então, se é impacto social, né, seria o que essa mecanização traz de benefício ou prejuízo para a sociedade de forma geral. Eu vou fazer minha resposta aqui, né, baseado em dois grupos da sociedade. Primeiro, vamos pensar principalmente em quem está na população urbana, né, quem consome os alimentos. Conforme eu já respondi anteriormente, eu já comentei anteriormente, eu falei que a mecanização ela aumenta a produtividade da lavoura, ela aumenta a qualidade do produto e também, né, reduz o custo de produção lá para o agricultor. Então, se tem maior produtividade, maior quantidade de produto, melhor qualidade desse produto e o custo de produção lá na fazenda é baixo, então significa que lá na cidade vai chegar para a população geral, né, um produto em abundância. Então, né, hoje não se fala em risco de desabastecimento, né, visto aí principalmente grãos, né, a produtividade brasileira de grãos é imenso, então não se pode falar em desabastecimento, isso é um impacto social excelente. Vai chegar na mesa do consumidor um produto de qualidade e como o custo de produção lá na fazenda é baixo, espera-se que chegue aí na mesa do consumidor um produto a um preço. Logicamente, né, tem questões econômicas, questões políticas relacionadas a esses preços, né, visto que a maioria dos grãos são commodities, mas eu acho que nesse podcast de hoje nós não precisamos, né, levar esse ponto em vista. Uma outra categoria da sociedade que está diretamente impactada por essa mecanização é o próprio agricultor, é o próprio colaborador. E eu também, né, já apresentei anteriormente os impactos para essa categoria. A gente sabe que a mecanização ela torna o trabalho muito menos árduo, mais ergonômico, mais atrativo e também com maior salário. Eu vou aqui, né, copiar uma frase que o professor Marconi sempre fala na disciplina de mecanização agrícola. Imagine você, ouvinte, em duas situações. Semear uma área com enxada e semear essa mesma área com um trator super tecnológico, com cabine, ar-condicionado, central multimídia, piloto automático. Qual você, né, iria se interessar mais? Em qual você teria um maior salário? Obviamente, né, se você tiver nesse trator, porque você vai estar numa situação confortável e com certeza você terá um salário maior. Por outro lado, tem alguns aspectos negativos, até meio polêmicos, relacionados ao impacto social na mecanização, que é justamente o desemprego. Porém, né, eu deixo aí a palavra para o professor Marconi para discutir esse ponto que eu acho, de certa forma, um pouco polêmico. Professor Marconi, por favor.
Obrigado, professor André. Realmente foi bem interessante aí você pontuar, né, que impacto social não é só negativo, não, né? Impacto social ele é positivo ou negativo, né, dependendo da situação. Geralmente, quando nós observamos esse termo aí, vem com alguma coisa ruim, né, o impacto social da mecanização. Acho que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a questão desse ponto aí, né, que o professor André comentou por último, que é a questão do desemprego. Eu acho que existem situações e situações, né? Pode ser que, de fato, em alguns casos, a máquina retire um trabalhador do campo, né? Mas em outra, né, por outro lado, pode ser que a máquina entre, né, em determinada região, em determinada atividade, pelo fato de não ter mão de obra, viu, pessoal? Então, são situações que devem ser analisadas friamente, né? O que está acontecendo na região? O que aconteceu naquela propriedade, né? E outro aspecto é que, às vezes, a máquina ela entra para substituir uma operação puramente manual, mas não com a intenção de tirar aquele emprego, tirar aquele trabalhador dali, mas sim de melhorar, né? Então, existem vários trabalhos na agricultura, pessoal. A agricultura não é tarefa simples, né? Uma empresa que não tem telhado, né? O chão de fábrica não tem telhado, e é um trabalho realmente muito árduo, conforme o professor André listou aí, né? Então, às vezes a máquina ela vem para substituir essa condição, né? Imagine só o quanto não é difícil colher cana de açúcar, né? Cana de açúcar ou qualquer outra coisa. Eu dei o exemplo da cana aqui porque ele é um bem ilustrativo, né? Você tinha processo de queimada para facilitar, porque a folha ela machuca muito, né? Corta o trabalhador, você tem que trabalhar com vestimenta, né? Bem vestido ali para não deixar nada exposto, para não sofrer corte, né? Então é um trabalho complicado, né? Na medida que você coloca uma máquina para fazer isso aí e fazer com qualidade e também com a capacidade operacional satisfatória, nós melhoramos, né? Porque é um processo que às vezes não era muito legal para ser feito de forma manual, pensando na pessoa mesmo, né? Então essa introdução da máquina ela é importante, né? Desde que obviamente essa mão de obra seja absorvida em outra parte da propriedade ou em outra atividade, né? E o outro caso, né, que eu dei como exemplo é a introdução da máquina justamente pela falta de mão de obra. Eu conheço várias regiões aqui do estado de Minas Gerais que a questão aí de, sei lá, 15, 20 anos atrás, a colheita do café era puramente manual. Então, nós observávamos ônibus, né, buscando trabalhadores na cidade, né, aquele negócio todo. E hoje em dia, lá, nessas regiões, a máquina veio com tudo, né? A máquina, no caso, é um processo todo de colheita, né? Ela faz a derriça dos grãos, faz a limpeza ali e já coloca numa carretinha, né? Justamente porque não se encontrava mais trabalhadores para fazer esse processo de forma manual. Eu lembro que o pessoal que buscava a turma, né, de ônibus chegou em determinado ponto que estava indo buscar de carro, né? Você encontrava com um Uno lá, alguma caminhonetinha, buscando poucas pessoas para fazer a operação. Então, só gostaria de reforçar esse ponto, né, sobre esse lado polêmico aí, que existem diversas condições que devem ser analisadas, né, para a gente saber certinho o que aconteceu, né, ou qual que é o processo que está ocorrendo em determinado local. Com certeza, professores, esse assunto ele é bem complexo mesmo, deve ser analisado com bastante calma. Bom, a minha próxima pergunta para vocês é como que as novas tecnologias têm contribuído para a sustentabilidade, né? Quais são os efeitos negativos no meio ambiente e o que a gente pode fazer para melhorar esses danos? Vitória, essa pergunta sua, ela é muito interessante, visto aí, né, a preocupação, né, ambiental, a preocupação com a sustentabilidade na produção de alimentos. Eu diria que essas tecnologias que nós estamos comentando aqui, elas só traz vantagens, só traz benefícios para o meio ambiente.
Para me explicar um pouco melhor essa resposta, vamos lá no conceito de agricultura de precisão. Agricultura de precisão significa você manejar a lavoura, conhecendo, né, manejando ela, fazendo as operações agrícolas, considerando as características locais. Então, cada região da lavoura você vai trabalhar de uma forma. Isso significa que, na hora de colocar um fertilizante agrícola, um fertilizante químico, na hora de colocar um defensivo agrícola, que são os dois produtos aí, né, são dois insumos químicos que têm aí, né, um impacto ambiental negativo, né, são dois produtos que poderiam aí gerar alguma contaminação. Se eu coloco na lavoura esses dois produtos na quantidade certa e no local certo, eu estou dizendo que eu não vou ter desperdício. Eu não vou colocar no solo, ou no ar, ou na planta, de forma geral, né? Eu não vou colocar esse produto em excesso. Então, a chance desse produto, desse excesso, escorrer, contaminar contaminar um corpo hídrico, se evaporar e contaminar o ar, contaminar um lençol freático, por exemplo, é menor. Então, eu diria que essas tecnologias, elas evitam o desperdício de insumo no campo. Se evita o desperdício, significa que eu tenho menos contaminação. Menos contaminação, eu tenho uma maior sustentabilidade de toda a cadeia produtiva de alimentos. E só para complementar, existem já tecnologias hoje que nós conseguiríamos eliminar esses produtos químicos totalmente. Por exemplo, lá antigamente se utilizava muito a capina mecânica, enxada mesmo, uma foice. Como as áreas se tornaram maiores, se tornaram grandes, a continuidade dessa utilização da capina mecânica ela não foi possível. Então, entrou-se com os herbicidas. Porém, né, hoje, com o grande avanço da robótica, tem-se observado na Europa, Estados Unidos, principalmente em hortaliças, tem-se observado que a capina mecânica ela voltou, só que agora ela voltou com a robótica. Se essa capina mecânica voltou, significa que eu não preciso mais usar herbicida. Então, né, aí eu mostro mais uma vantagem, mais um aspecto ambiental positivo com relação à tecnologia. Professor Marconi, gostaria de complementar algo? Eu compartilho totalmente aí da opinião, né, do professor André. Realmente essas tecnologias estão ajudando bastante essa questão ambiental. Até um exemplo, né, que eu vou colocar aqui, é a aplicação pontual de herbicidas. Vamos supor que está sendo feita a dessecação de uma área para semeadura. O simples fato de você ter um sensor, né, que de forma automatizada vai identificar a planta daninha ali e aplicar somente naquele local é um ganho muito grande, né? Não só para o meio ambiente, ok, mas também para o sistema produtivo, né? A gente não, pelo fato de não estar aplicando em área total, isso aí já representa uma redução de custo, né? Pelo menos o custo associado à utilização dos herbicidas, né? Dentro da aplicação de defensivos, uma tecnologia bem interessante também é o controle bico a bico, né? Então, a barra, por exemplo, de aplicação, nós temos aí já bem implementados no Brasil sistemas que conseguem permitir, né, ou bloquear o fluxo de líquido em cada uma dessas pontas. Então, isso dá uma resolução muito interessante para a aplicação, né, evitando aí que se efetuem, né, se realizem ali no campo as eventuais sobreposições. Essa sobreposição é evitar, né, que uma área que já recebeu o produto receba novamente. Isso aí, do ponto de vista ambiental, é importante porque no convencional, né, isso aí acaba ocorrendo. Então, uma área que já recebeu está aplicando de novo, mesmo que numa pequena fração ali, e sempre que se trabalha com defensiva agrícola, existe o risco, né? E risco a gente sempre tenta reduzir.
Então, essas tecnologias hoje, eu acho que a tendência certamente é contribuir muito aí para a questão ambiental. Ótima resposta. Minha próxima pergunta é sobre como que as novas tecnologias impactam no preço final dos produtos. Vitória, acaba que eu já respondi essa pergunta anteriormente, mas vamos lá dar um novo aspecto, uma nova abordagem. Como as tecnologias impactam no preço final dos produtos? Eu falei que, usando todo esse pacote tecnológico que nós vivemos falando, nós temos maior quantidade de alimentos, alimentos de maior qualidade e com um menor custo de produção. Então, associando muito produto, então você tem muito produto, né? A oferta desse produto no mercado é grande, é um produto de qualidade e o custo dele é baixo, então significa que lá na mesa do consumidor se espera que o produto final, o preço final desse produto seja menor. Eu também já comentei, e pensando principalmente aí, né, na alta dos alimentos que nós estamos observando recentemente, eu diria que esse aumento aí do preço dos produtos não está relacionado nem à escassez do produto e nem ao custo de produção. Está relacionado aí principalmente a questões políticas, questões econômicas, a preferência por exportações, o custo dos insumos que são importados, né, que de certa forma poderia aumentar um pouco o custo de produção, e também, né, as políticas internas e externas, como eu já bem comentei. Professor Marconi, se tiver aí algum outro ponto de vista sobre essa questão, fique à vontade. Não, acho que concordo, né? Tá certinho. Por esse lado mesmo aí, né? Que o preço final, né? O preço de prateleira vai ser impactado aí por questões de tecnologia. A depender, né, da tecnologia, isso aí vai até auxiliar mesmo, né, de fato, aí com a redução do custo, né? Imagina que a gente, vamos extrapolar aqui, colocar uma outra área, né, fugindo um pouco da mecanização, mas que está muito relacionado também, a gente não pode deixar de fora, que é a questão de melhoramento genético, né? Então você às vezes desenvolve uma variedade lá, um cultivar resistente a alguma praga, alguma doença, aquilo ali a médio prazo, né, você está pensando em reduzir esse preço final, porque se deixou de fazer uma aplicação, se deixou de fazer um controle, isso tudo impacta no preço para o produtor, né? E é lógico que esse valor tem que ser repassado para o consumidor final, né? Conforme foi mencionado aí, às vezes a política, né, dentro do país, a política de preço, ela vai influenciar bastante esse aspecto. Muito bom, gente. Para a gente encerrar aqui, né, vamos para a nossa última pergunta, né? O que a gente pode esperar para um futuro da mecanização agrícola? Ok, Vitória, vamos lá. Vitória, eu sempre digo que mecanização e automação agrícola é um caminho sem volta. Eu acho que dificilmente nós vamos voltar lá na época da enxada, a época da foice, visto, né, os grandes benefícios que essa mecanização, que essa automação traz. O que eu espero, né, nos próximos anos, ou que todos nós esperamos, é que essas tecnologias que nós comentamos aqui hoje, elas vão estar cada vez mais presentes. Já se fala muito, né, em robô na agricultura, eu bem comentei, né, na Europa, em hortaliça, em pequenas áreas, já se vê um domínio da robótica, então não se vê trator mais no campo, é simplesmente robô. Vantes, né, veículos aéreos não tripulados, os drones para coleta de dados e também para operação agrícola. Isso aí já é uma realidade na agricultura brasileira e na agricultura mundial. Máquinas, tratores com uma tecnologia embarcada cada vez maior, né? Isso é realidade e o que a gente espera nos próximos anos é isso. E complementando, né, com o que foi discutido aqui agora,
e pensando, né, que esse podcast ele vai ser ouvido por estudantes de ciências agrárias, ciências exatas, humanas, eu deixaria aqui já uma mensagem final. Nós falamos aqui, professor Marconi comentou sobre a questão de profissional capacitado para lidar com essas tecnologias. Então, a minha mensagem aqui é para você, estudante, estude essas tecnologias, procure saber, né, como elas funcionam, faça um estágio nessa área, porque no futuro vai faltar profissionais capazes para lidar com essas tecnologias. Então, um profissional no futuro vai ter que saber um pouquinho de eletrônica, um pouquinho de programação de computador, inteligência artificial, automação, robótica e outros assuntos similares a esse, ou outras áreas correlatas. Professor Marconi, gostaria de complementar algo? Fique à vontade. Obrigado. Não, acho que é só a questão de colocar aqui que o Brasil é a fazenda do mundo, né? Então, na condição de fazenda do mundo, nós temos essa vocação agrícola, né? E a mecanização, ela tem, de fato, conforme todos sabem, né, esse papel muito importante. E é interessante que é meio que uma retroalimentação, a gente pensar em tecnologia, agricultura, mecanização, porque com o aporte, né, com a chegada da tecnologia nas lavouras, no sistema produtivo, nós temos aí uma maior habilidade, né, em produzir. E se a agricultura vai bem, né, a balança ali ela fica favorável, o agricultor ele tem condição de investir mais em tecnologia, né? Se ele investe mais em tecnologia, ele torna o sistema dele mais sustentável, ele pode, em princípio, obter mais lucro, né? E quando sobra mais, naturalmente, ele investe mais. Esse é um ponto que a gente tem que frisar, né? Então, Brasil aqui, toda essa questão da pandemia, né? Quem segurou bonito aí foi a questão do agronegócio, né? Isso tudo, né, graças à questão tecnológica. O Brasil tem aí uma agricultura que já está num caráter, né, há muitos anos, aí, num caráter muito bom, sempre adotando tecnologia. Falo tecnologia não só questão de piloto automático, robô, volante, né, mas a questão das tecnologias relacionadas à parte de solo, por exemplo, né? Então, você investe em perfil de solo, faz correção, faz adubação, trata bem do solo, né? Para poder ter um suporte para a produção. Isso aí tudo vai assegurando, né, que futuramente esse sistema continue se alimentando. Sempre tenha uma sobra ali para poder ser reinvestido em tecnologia dentro da mecanização dentro da propriedade. Esse é um ponto importante, né? Lembrando que tecnologia, pessoal, só porque eu falei da questão de solos, nem é uma tecnologia, né? Eu acho que quem é do meio agrícola, né, e às vezes percebe a chegada de uma máquina dentro de uma propriedade, dentro de uma pequena propriedade, isso é uma transformação muito grande, né, dentro desse local de trabalho, né? Então, a tecnologia ela tem vários níveis, né? E é importante que dentro de cada nível desses aí, ela continue sempre melhorando, né? Sempre com o dinheiro sobrando aí para poder ser reinvestido na propriedade. Assim chegamos ao final de mais um episódio. Professores, vocês gostariam de dar a palavra final? Vitória, com relação ao assunto, eu acabei já fazendo um fechamento final, né, que é fazer do convite dos alunos, né, dos alunos da UFV, a aprofundar, né, mais nesse assunto. E uma mensagem final seria agradecer imensamente ao NEAP pelo convite para estarmos discutindo um assunto tão interessante e que, com certeza, vão gerar outros podcasts. Bom, pessoal, só colocar aqui reforçar o que o professor André comentou agora no final e também durante a sua apresentação, né, que é a questão de capacitação. Todos os ouvintes aqui, imagino que sejam vão ser predominantemente da área de ciências agrárias,
Então, nós precisamos de muita gente, né, muito profissional capacitado aí para poder lidar com essas tecnologias no campo. Por ser aqui da universidade, muitas vezes nós somos procurados por empresas, né, procurando esse profissional. Às vezes o estudante que já está ali perto do período de formatura e que já tenha contato, que tenha um treinamento, né, para chegar numa propriedade e ajudar, né, nessa parte aí. Então, isso é muito interessante. Eu já tive, inclusive, contato, né, aqui na universidade, de empresas que queriam o estudante com o perfil para poder dar o treinamento para eles, né, para trabalhar com questão de mapa de produtividade, saber calibrar, ajustar um sistema de direcionamento automático de máquinas. E esse é um ponto aí que nós precisamos, né, ter na formação obrigatória do estudante de ciências agrárias, né, do agrônomo, do engenheiro agrícola. Precisa ter mais aí cuidado com essa parte, né, que isso aí vai ser o futuro da nossa mecanização e da agricultura. Ótimo, pessoal. Em nome do NEAP, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Esse bate-papo foi muito interessante, me inspirou muito a seguir carreira nessa área. Muito obrigada também aos ouvintes pela audiência, né? Nos sigam nas redes sociais para acompanhar o nosso trabalho. Podem enviar também sugestão de temas. E nos vemos em breve, pessoal. Até mais!